Oséias, capítulo 10. Meus irmãos, como da última vez, né, no meu último sermão, eu falei que eu iria parar de ficar sempre voltando tanto, dando resumo do resumo de Oséias, porque como a gente está fazendo uma exposição desde o primeiro capítulo até o final, tem coisas que eu preciso trazer à memória dos irmãos para que vocês entendam o que está sendo dito na mensagem de hoje. O capítulo 10, o qual eu vou estar expondo para os irmãos, ele é uma continuação do capítulo 9, então é extremamente importante a gente entender o que aconteceu no capítulo 9 para que a gente continue a ver a mensagem aqui no capítulo 10. Então, eu vou voltar um pouquinho no capítulo 9 para a gente entender. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, na NVI, o capítulo 9 está escrito o castigo de Israel. E o capítulo 10 é apenas uma continuação desse castigo. No meu último sermão, quem quiser acompanhar, está lá no YouTube, eu expus esse capítulo 9 inteiro. E no capítulo 9, eu trouxe uma narrativa para os irmãos pensarem. Porque uma coisa que a gente trabalha muito aqui na igreja é que quando a gente olhar para um texto bíblico, principalmente para uma narrativa, é importante que a gente entre lá dentro, que a gente consiga olhar com os nossos olhos o que está acontecendo naquele cenário, para a gente depois entender a mensagem que está sendo dita. Então, no capítulo 9, o que eu falei para os irmãos é que o povo de Israel estava festejando, estava rolando uma festa, e a festa era a festa da colheita. Então, o povo estava muito animado. A ilustração que eu trouxe aqui no capítulo 9 é como se tivesse acontecendo um aniversário de casamento. Então, era a data do aniversário de casamento do povo com o seu marido, e aí o povo começa a ornamentar a casa, começa a fazer uma grande festa de casamento, e faz tudo do jeitinho que o noivo, que o marido gosta. Então, Israel coloca o melhor perfume, aquele que o Senhor gosta. Israel começa a ornamentar a casa, o lugar, preparar a mesa do jantar do jeitinho que o esposo gosta. Uma coisa muito linda. O grande problema do capítulo 9 é que quem vem participar desse jantar não é o esposo, e sim o amante. E é por isso que Deus fica extremamente indignado com o povo. Por quê? Porque toda a provisão que Deus estava dando para o povo, todo o cuidado, toda a atenção, no dia da festa, no aniversário do casamento, o povo faz tudinho do jeito que Deus gosta, mas chama um amante para festejar. Então, Deus traz um juízo. No capítulo 9, eu falei que Oséias está ali no meio do povo, falando, não façam isso, adorem a Deus, mas o povo está tratando Oséias como se fosse um louco, está tratando um profeta como se fosse um doido, o estraga-prazeres, está falando, Oséias, a gente está aqui comemorando, a gente está prosperando, a gente está crescendo, olha o tamanho dessas colheitas. Por que você está falando de juízo, Oséias? Por que você está falando de condenação se está indo tudo muito bem? E aí é que entra o capítulo 10. O capítulo 10 é uma continuação do que está acontecendo. No finalzinho do 9, Deus começa a falar, desde Gibeá, o povo já está pecando contra mim. Desde que aconteceu lá em Gilgal, eu expliquei isso em detalhes, o que aconteceu em Gibeá, o que aconteceu em Gilgal, no antigo sermão. Mas Deus está falando, o povo já está me deixando há muito tempo, me abandonando há muito tempo. Isso não é algo de hoje. E no capítulo 10, ao qual a gente vai entrar hoje, Deus continua mostrando para o povo de Israel como eles estão se comportando. No capítulo 10, a gente vai dividir em 2 blocos, do verso 1 até o verso 8 e depois do 9 até o 15. E o tema da mensagem de hoje é o orgulho que a prosperidade pode nos trazer. Então, lembrando do capítulo 9, o povo está comemorando uma grande festa de colheita, estão muito próspero. O povo cresceu muito e eles estão felizes com isso. O problema todo, que vai ser mostrado aqui no capítulo 10, é que o povo começa a ficar orgulhoso. O povo começa a acreditar que todo o poder, toda a força que eles têm, está vindo dele mesmo e não de Deus. Ou, pior, está vindo de Baal, de um outro, entre aspas, Deus está dando para eles. Então, no capítulo 10,
Vamos ler do 1 até o 8 e eu vou voltando, expondo esse texto aqui para vocês. Verso 1 diz assim, do capítulo 10. Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas, mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam as demandas como as ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria, como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação, e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes: cubra-nos, e às colinas: caiam sobre nós. Eu fiz questão de ler o verso 1 até o 8 diretamente, porque a gente está tratando, meus irmãos, de um texto que é um pouco difícil de entendimento. A gente não entende muito das figuras que está acontecendo aqui, que está sendo dito aqui. Então é importante a gente passar o olho e se perguntar: eu não estou entendendo o que está acontecendo, e depois a gente vir passo a passo para que eu possa explicar aos irmãos e depois aplicar. Essa é a tarefa do pregador. Isso é uma dificuldade até mesmo de trabalhar no livro dos profetas, porque é uma leitura antiga. É extremamente importante que vocês prestem muita atenção no que vai ser dito aqui no púlpito, para que quando vocês em casa fossem ler o livro de Osés, vocês se lembrem daquilo que o pregador falou para vocês. Então vamos ao verso 1. Diz assim: Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O primeiro verso aqui de Osés, capítulo 10, está falando aquilo que nós comentamos no capítulo 9. Israel está crescendo. Israel, aparentemente, na verdade, Israel está prosperando. Deus está fazendo de alguma forma com que Israel prospere. Mas Israel está achando que a prosperidade vem deles mesmos. Então eles começam a dizer: nós somos grandes, está dando tudo certo porque nós estamos prosperando. Mas o verso 2 começa a explicar: o coração deles é enganoso e agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Existe aqui um paralelo. Ao mesmo nível que Israel está crescendo, construindo altares e enfeitando as colunas, Deus fala: vocês estão crescendo, mas vocês não estão cuidando do seu próprio coração. O coração de Israel é enganoso. E isso é muito complicado, meus irmãos. Porque, de certa forma, uma das marcas do cristão deveria, sim, ser a prosperidade. Não estou falando aqui a favor da teologia da prosperidade, mas é certo que uma das marcas do cristão é a prosperidade que vem do Senhor. É ele ser próspero, é ele crescer. Deus produz crescimento na vida do seu povo. Mas o grande problema não é a prosperidade. E esse é o grande alerta do capítulo 10. O problema é como anda o nosso coração diante da prosperidade. Deus está falando: Israel, você está crescendo, Israel. Você está como uma videira viçosa. Fruto pra caramba. Muito fruto você está dando. Mas o seu coração é enganoso. Então, quando vocês crescem, vocês constroem altares para adorar. Mas o teu coração está falando para você adorar o Deus Baal. Você não está com o seu coração alinhado em mim, Israel. Você facilmente está se inclinando para outros deuses. Então Deus está falando: o coração deles é enganoso e agora devem carregar a sua culpa. E agora Deus tem que intervir. No meio da prosperidade que o próprio Deus está dando para o povo não reconhece que vem de Deus, fala que é de Baal. Então o que Deus faz?
então eu vou destruir. Eu vou retirar toda a prosperidade que eu estou dando para você. Todas as bênçãos que estavam recaindo sobre você, povo, eu vou estar tirando. E ele entra em ação. O capítulo 9 e o capítulo 10 é o castigo de Israel. Deus está vindo com a aplicação do que o Israel está fazendo. Mas Deus dá uma explicação. O problema todo é o coração. Então, de imediato, eu já queria trazer isso para a igreja. À medida que eu for lendo, expondo, eu já quero trazer algumas explicações. Que a gente possa cuidar do nosso coração, não quando a gente estiver na pior. Porque, de certa forma, quando a gente está passando por um problema, é muito fácil a gente recorrer a Deus. Quando a gente é acometido de uma doença, é muito fácil a gente clamar ao Senhor. Quando o nosso filho está doente, quando a gente perde o nosso companheiro, é muito fácil. Mas e quando tudo vai bem? E quando a gente começa a prosperar? E quando a gente começa a crescer? Quem é que fica atento ao nosso coração? Deus está falando, Israel, tu está crescendo. Isso é bom, isso é bênção. Mas se não cuidar do coração como não cuidou, a gente pode se desviar muito fácil do Senhor. E é engraçado, ou irônico, né, que no capítulo 9, Oséias, no meio daquela festa, falando para o povo que Deus iria castigá-lo, o povo rejeitando Oséias, no verso 14, no meio do discurso de Deus, no capítulo 9, Oséias parece que dá um grito e faz uma oração muito terrível para o Senhor. Oséias faz o seguinte: ó Senhor, o que dará a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Oséias está pedindo para Deus fazer com que Deus coloque ventres que abortem no meio do seu próprio povo. Oséias não pede para livrar das mãos dos inimigos, mas Oséias está pedindo a Deus que machuque o próprio povo. Por quê? Porque a prosperidade que o povo estava ganhando, o povo estava rejeitando a Deus por causa disso. E Oséias está pedindo, Deus, aperta eles, tira um pouco, Deus. Faça com que ele não produza mais, para que eles não multipliquem mais, porque senão a maldade vai ser multiplicada. Então Oséias faz essa oração. Senhor, retira as bênçãos do povo, para que o povo não venha se desviar de ti. Às vezes é necessário isso, tá, meus irmãos? Se a prosperidade está afastando vocês do caminho do Senhor, a oração de irmãos piedosos dessa igreja é: Senhor, tira a prosperidade desse irmão, para que ele te reconheça, para que ele te sirva, para que ele não se perca. Isso é o que está acontecendo aqui no contexto de Oséias capítulo 10. Prosperando, criando altares, enfeitando colunas, e o Senhor olha, mas o coração é totalmente enganoso. E agora o Senhor tem que demolir os seus altares e destruir as suas colunas sagradas. Verso 3 diz o seguinte: então, capítulo 10, eles dirão, não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas, mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos, por isso brotam as demandas como ervas venenosas, num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os sacerdotes idólatras que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Existe outra parte aqui interessante nesse capítulo, que é o lamento de Israel aqui. Israel está lamentando. O período que eles estavam vivendo aqui é quase o período final deles, meus irmãos. A gente sabe que daqui a pouco, e Oséias está profetizando isso, daqui a pouco a Assíria vai vir e vai dizimar totalmente o reino do norte. Não vai mais existir reino do norte. As 10 tribos do norte vão desaparecer do mapa. Está chegando o fim. Esse é o contexto aqui de Oséias. O último rei de Israel, chamado Oséias também, mas não profeta, vai ser levado para a Síria. Eles vão ficar sem rei. E eles começam a lamentar. Nossa, não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas, mesmo que tivesse, e aí? O que eles vão fazer por nós? Israel aqui está lamentando pela perda que ele está tendo. Mas o triste é, eles não estão lamentando pela perda de Deus, mas perda de todas as bengalas que eles se apoiavam. Agora, do verso 3 até o verso 8, como eu li, eles vão perder rei, eles vão perder a terra e eles irão perder o seu ídolo, o bezerro de ouro, a quem eles adoravam. Todas as bengalas que o povo se apoiava, Deus está destruindo.
Deus está levantando um povo para levar tudo aquilo que a gente se apoia. E uma vez, eu não lembro qual foi o teólogo que eu li, mas eu achei essa frase extremamente importante. É que se Deus não é tudo para você, o nosso Deus, ele tem força para retirar tudo que vocês têm, para que vocês reconheçam que ele é tudo que sobrou. Então, eu achei isso muito forte por conta disso. Deus é tudo que a gente tem, ainda que ele tenha que tirar tudo da gente. E é isso que está acontecendo. Israel estava crescendo, achando que era por causa dos seus deuses, por causa que tinha um rei. E lembra, o próprio Deus falou, tudo isso começou lá em Gilgal. A gente está aprendendo aqui na IBD, né? O pastor estava falando sobre quando o povo pede um rei. Samuel fica triste, mas Deus fala, eles não estão rejeitando vocês, não. Eles estão rejeitando a mim como rei. Eles estão rejeitando o reinado de Deus. E eles vão sofrer por isso. Então, o povo achou que estaria seguro por ter um rei, o povo achou que estaria seguro por ter uma terra, e agora, porque tinham seus deuses que davam prosperidade. E Deus está destruindo exatamente tudo. E eles começam a lamentar, perdemos o rei, mas mesmo se tivesse, não ia mudar em nada, porque o castigo está vindo de forma pesada. Verso 6 diz, sim, até ele será levado para a Síria, falando do bezerro, como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação, Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão seus altares. Então eles dirão aos montes, cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. O texto diz que até o bezerro foi levado para a Síria como tributo ao grande rei. Isso é uma grande humilhação, meus irmãos. Eles estão acabando de vir de um contexto celebrando todas as maravilhas que eles têm a Baal. Baal tem dado tudo, o Deus da prosperidade, aonde eles se entregavam à imoralidade sexual no culto a esse tal de Baal. Baal significa marido, né? Ao meu marido. O povo se entregando a esse Deus. Mas agora, o povo inimigo vem e leva esse pedaço de madeira embora. Olha que humilhação. Olha que humilhação vocês colocarem a confiança inteira em um pedaço de pau que não consegue nem se defender. Meus irmãos, o nosso Deus não tem comparação nenhuma com os deuses que os homens fazem. Nenhuma. Eu gostaria de levar vocês a Samuel capítulo 5, 1 Samuel capítulo 5, onde traz uma narrativa que a arca do Senhor foi levado. Os inimigos levaram a arca do Senhor. A arca do Senhor é aquele objeto que representava a sua presença. 1 Samuel, capítulo 5. E olha o que acontece quando o inimigo leva a arca do Senhor, o Deus de Israel. 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Vou ler ele todo, que ele é pequenininho. E diz assim, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Então a arca do Senhor foi colocada dentro de um templo de um deus chamado Dagom, ao lado da estátua desse deus chamado Dagom. Verso 3. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-o com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então, reuniram-se todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram, o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam, levem a arca do Deus de Israel para Gade. E então levaram a arca de Deus
do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca de Deus, do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Eu faço questão de trazer esse texto porque o povo sabia desse texto. O povo conhecia os feitos do Senhor. E o povo prefere adorar Baal. O povo prefere devotar a sua confiança num Deus de madeira, num pedaço de pau, e buscar conselho disso. Quando o inimigo vem, os juízos de Deus vêm, ele pega o povo, leva embora esse boneco de madeira, leva embora Baal. E aí, o que esse Deus vai fazer? Absolutamente nada. Como um graveto, ele é arrastado pelo rio. Não tem poder algum. É muito triste e é muito esquisito quando a gente vê homens colocando toda a confiança de sua vida em algo extremamente frágil, que é a poeira. Infelizmente, meus irmãos, também como aplicação, a gente precisa cuidar da nossa própria mente, do nosso próprio coração nesse sentido. É muito fácil a gente colocar a nossa esperança em coisas pequenas. É muito fácil a gente colocar a nossa esperança num concurso público, na vaga de um emprego. É muito fácil. Se eu tivesse emprego, eu estou bem, eu estou estável, acabou. E a gente pode até conseguir. Mas e se perder? Porque tudo que a gente pode adquirir nessa terra, meus irmãos, é passível da gente perder. É finito. O que Deus está clamando nesse capítulo aqui é: coloque a esperança de vocês apenas em Deus. É tudo. O resto é só lucro. Mas não depositem a força de vocês, o seu coração, nessas coisas que são passageiras, em deuses, em ídolos. Adorem somente ao Senhor, meus irmãos. E o final disso tudo, quando eles reconhecem e lamentam por essas perdas, ele diz um texto que o próprio Cristo vai usar no Novo Testamento, no finalzinho do verso 8. Então eles dirão aos montes: cubra-nos, e as colinas caiam sobre nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele citou esse texto de Oséias, naquele momento que ele estava sendo levado para a crucificação. Depois de Pilatos ter entregado Jesus Cristo para a crucificação, tinha um homem passando e ajudou a Jesus a carregar a cruz ali, e as mulheres, vendo tudo aquilo que Jesus está passando, começam a lamentar e ficar triste por Jesus. Jesus, naquele momento, olha para essas mulheres e diz: não chorem por mim, não lamentem por mim, mas um dia vocês lamentarão pelos seus próprios filhos, porque o dia do juízo virá, e aí sim vocês falarão para os montes: cubram-nos, e para as colinas: caia sobre nós. E esse mesmo texto de Oséias também é falado em Apocalipse capítulo 6, falando de juízo também. Em Apocalipse capítulo 6, no verso 16, quando o sexto selo é aberto, o verso 16 do capítulo 6 diz: eles gritavam às montanhas e às rochas: caia sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É muito triste ver que o povo está usando essa expressão de tipo: eu não quero mais viver, montanha, cai sobre mim, porque tudo que eu tinha acabou. Eles lamentando porque a terra foi embora, o rei foi embora, mas não lamentava porque se afastaram de Deus. Jesus usa esse texto para dizer: lamentem sim, mas lamentem quando vocês se afastarem de Deus. Lamentem porque a ira de Deus virá, e aqueles que não tiverem sobre o sangue de Cristo vão experimentar essa ira. E aí sim vocês poderão falar: caia sobre mim. Agora, por perder emprego, por perder um filho, por perder o cônjuge, não diga essas palavras tão pesadas de caia sobre mim, a minha vida acabou, não tem mais jeito. A vida da gente só não tem mais jeito se a gente perder Cristo Jesus, meus irmãos. É isso que o texto está querendo apontar para a gente. Coloque toda a confiança de vocês em Cristo.
As outras coisas, se perdermos e tivermos Deus, ainda temos tudo, não perdemos nada. Então, eu vou dar continuidade agora para a segunda parte do sermão, do verso 9 até o verso 15. Verso 9 diz o seguinte: desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-lo, por causa do seu duplo pecado. O verso 9 e 10 do capítulo 10 diz o seguinte, ele traz a história de Gibeá novamente. No último sermão meu, eu contei a história que está lá em Juízes, que lá em Gibeá aconteceu uma atrocidade que nunca aconteceu em Israel. Um homem pegou a sua concubina, partiu ela em 12 pedaços e enviou para cada uma das tribos. Resumindo bem resumidamente, o povo de Israel achou isso absurdo, então houve uma guerra lá. A tribo de Benjamim foi quase 100% dizimada. Houve uma guerra entre o povo de Deus com o povo de Deus. Porque o povo de Deus, Benjamim, fez uma grande atrocidade, fazendo algo que nem entre os ímpios se fazem. Então, houve uma grande guerra e Oséias está trazendo isso à memória deles. E lá, desde Gibeá, vocês pecaram e permaneceu assim. O grande problema, meus irmãos, eu estou falando aqui, repetindo várias e várias vezes, em quase todos os meus sermãos, que Oséias está falando com o povo de Deus. Oséias não está falando com o ímpio, com aquele que não participa do povo de Deus. E é passível que o povo de Deus peque, comete até, de certa forma, alguma atrocidade. Nós somos sujeitos a isso, nós somos pecadores. Mas o grande problema aqui desse verso é, eles permaneceram assim. É muito comum a gente falar, vinde como estás. Se você vê assim, pensando isso, tudo bem. Mas na igreja não é lugar de pecadores permanecerem em seus pecados. Todo pecado que nós cometemos diante de Deus, precisamos lutar para transformar isso, mudar. E aqui o povo não está assim. O povo, desde os dias de Gibeá, pecaram e permaneceram assim. E ele fala, acaso a guerra não achou vocês? Vocês não foram quase eliminados totalmente por causa disso? Vai ser a mesma coisa. É um juízo repetido. O povo vai ser dizimado novamente por cometer os mesmos pecados. E é interessante que logo depois disso, no verso 10, Deus fala, quando eu quiser, o castigarei. Já era para Deus ter castigado há muito tempo, porque ele castigou antes por ter feito algo errado. O povo errou de novo e Deus não castigou de imediato. Nesse verso a gente consegue ver a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, e louvado seja Deus por isso. Porque se não fosse essas misericórdias de Deus, a paciência de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Deus é paciente, meus irmãos. A soberania de Deus tem que nos levar a adorar Ele. Porque se a gente está aqui nesse momento, nessa manhã, porque Ele é paciente conosco, fazendo com que a gente melhore a cada dia mais, que a gente se torne mais cristão, que a gente ame mais a Deus. Porque se desde o primeiro momento que a gente tivesse pecado, Deus trouxesse o juízo dele sobre nós, esse salão estava vazio. Devemos adorar a Deus pela sua paciência, porque quando Ele quiser, Ele vai castigar. E agora o castigo de Israel chegou. Efraim era como uma bezerra treinada, verso 11. Gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu pescoço. Conduzirei Efraim e Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Verso 11, Oséias está falando que Israel tinha liberdade. Quando fala que ele era uma bezerra treinada, era uma bezerra que podia andar pelos pastos, podia comer daquilo que tinha lá, e ao mesmo tempo ele ia debulhando trigo, iria pisando sobre a terra para que a semente entrasse e ele produzisse terra, né? Israel era livre para isso, não tinha jugo sobre ele. Mas por causa dessa liberdade que Deus deu a Israel, ele começou a flertar com o mundo. Ele começou a ir atrás de Baal. E agora Deus está falando, vou colocar um jugo sobre vocês. Vocês estavam livres, mas a liberdade de vocês fizeram vocês cair. E agora Deus precisou colocar um jugo para que eles andassem em linha reta e fizessem a vontade do Senhor. É como se Deus falasse, agora eu vou pegar as rédeas, eu vou acertar vocês. O que me chama a atenção nesse texto é justamente essa liberdade, meus irmãos. Nós temos muita liberdade no país que a gente vive. Deus nos dá liberdade, somos livres para fazer muitas coisas. Mas o que nós temos feito com a nossa liberdade?
Será que Deus vai ter que pesar a mão sobre nós para que a gente venha fazer o que devemos fazer? Ou a gente pode adorar e cumprir os mandamentos do Senhor livres? Esse verso 11 nos ensina sobre isso, a tomar cuidado com a nossa liberdade e usar da nossa liberdade para adorar o nosso Deus, que isso é bom para a gente. O verso 12 é muito interessante, mais uma vez, porque no capítulo 9, Oséias dá um grito pedindo a Deus que deem ventres que abortem ao povo, para o povo parar de pecar. Mas no meio do juízo, Oséias dá um grito de esperança para o povo. No meio desse juízo que está acontecendo, que Deus está falando que vai acabar com esse povo, Oséias grita: semeiem a retidão para si, colham fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é a hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Do nada parece que existe uma centelha de esperança aqui. Deus está pesando vocês, o bezerro vai embora, o seu rei vai embora, eu vou devastar vocês vão desaparecer. E do nada o profeta grita: ainda há tempo. Voltem-se para seu Deus, comecem a semear numa terra que ainda não foi arado. Oséias está falando: começa do zero, esquece tudo o que passou, só se volta para Deus. E o verso 13 tem aquele mais, que muito nos entristece. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e colheram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra você, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó casa de Deus, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. O juízo de Deus chegou. Oséias grita mais uma vez: clame ao Senhor, o nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações. O nosso Deus, como nós cantamos, ele tem que ser nosso refúgio, tudo aquilo para a gente. Mas quando a gente começa a colocar a força da nossa vida baseada na força do nosso braço, a esperança da nossa vida naquilo que a gente tem, na prosperidade que nós estamos adquirindo nessa terra, o castigo do Senhor pode vir se nós não cuidarmos do nosso coração. Capítulo 10 de Oséias, de certa forma, fala isso. Cuidado com os momentos bons, cuidado com o crescimento de vocês. E eu falo isso para a minha igreja que está crescendo. Cuidado com o nosso crescimento, meus irmãos. Que a gente venha cuidar do nosso coração. É muito bom ver a igreja no domingo de manhã cheia. É extremamente excelente, eu fico feliz por isso. Que a gente não venha deixar de vigiar. Que a gente não venha se apoiar por ter uma igreja forte, cheia de membros, com muitos dons e talentos. A nossa força, a força de Parque Alvorada está na mão do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem conduz essa igreja. É Ele que cuida da sua igreja. Ele é o cabeça. E nós, os seus servos. O povo de Israel foi dizimado. O reinado do norte vai desaparecer. O castigo vem. Que isso não venha acontecer conosco, meus irmãos. Eu encerro esse sermão clamando e pedindo à igreja que a gente venha crescer em humildade, que a gente não venha, como uma vez eu ouvi, o grande problema do soberbo é que ele olha para as pessoas de cima para baixo. Ele sempre está com sua cabeça e seus olhos voltados para o chão. Mas o humilde, aquilo que a Bíblia nos ensina, é que a gente considere os outros superiores a nós mesmos, que a gente olha para os nossos irmãos de baixo para cima. E de alguma forma a gente vai conseguir olhar para Deus. Olhando para o alto é que a gente vê Deus. Olhando para baixo, a gente não vê o favor de Deus. Então, que a gente venha se livrar da soberba, do orgulho, da força que o Senhor tem nos dado, que a gente não venha pensar que é nossa. Então, eu encerro o sermão com essa aplicação, que a gente cuide daquilo que o Senhor tem dado para a gente, da nossa prosperidade, mas, acima de tudo, meus irmãos, vigie o coração. Não deixe que o seu coração se apegue a coisas dessa terra, a ídolos. Quando a gente fala em ídolos, a gente está falando de muitas coisas, meus irmãos. Filho, relacionamento, trabalho,
amizade, o que mais vocês puderem pensar. Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui diante da minha igreja, uma igreja grande, forte, Senhor, e poder alertar os meus irmãos, assim como Oséias, Senhor, estava clamando para o povo. Que a gente possa plantar e semear justiça, Senhor. Que a gente possa aproveitar a liberdade que a gente tem, ó Deus, para te servir com alegria, Senhor, e não como um fardo, Senhor. Nos dê força, ó Pai, para reconhecer o nosso próximo, Senhor, como superior a nós mesmos. Que a nossa igreja venha crescer em humildade, Senhor, amando lavar os pés uns dos outros, Senhor, a segurar o fardo uns dos outros, Senhor, a aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, Senhor, que vem do alto, Senhor, e não da nossa própria cabeça, ó Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa, Senhor, ser tudo em nossa vida. Que o nosso coração venha se voltar ao nosso Senhor Jesus Cristo e amá-la cada dia mais. Que o Senhor seja tudo em nós, ó Deus. É isso que nós choramos como igreja aqui em Parque Alvorada, agradecendo por tudo que o Senhor faz, tem feito e vai fazer em nossas vidas. É em nome de Cristo Jesus que nós choramos. Amém e amém.